Shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Nós estamos aqui na noite de segunda-feira, a noite que antecede a Semana Santa, e é uma noite especial para muita gente, porque a semana, como nós aprendemos desde cedo, é a semana onde acontece a passagem, ou Pissá, que é a Páscoa. E só para deixar bem claro entre todos, Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, de chocolate, tá bom? Isso é um recurso que o comércio achou e utiliza isso aí há muitos anos. Páscoa é um momento de transição, onde o povo hebreu, que estava há 400 anos cativos no Egito, o Senhor os livrou através de Moisés, e o nome Páscoa, ou Pissá, ou passagem no hebraico, significa a passagem que eles fizeram do Egito até a terra de Canaã, que iria durar apenas 3 dias de caminhada, mas acabou durando muitos anos. Então, o povo, apesar de ser liberto, apesar de ter sido um povo salvo da tirania da época do rei do Egito, do faraó, o povo pecou no deserto, apesar de ter comido um pão que caía do céu, maná. O povo, apesar de ter visto o milagre de Deus todos os dias durante 40 anos, era 4 dias de viagem e acabou virando 40 anos, tá? Eu falei 3 dias, mas são 4 dias. E o que acontece? O milagre foi durante os 40 anos. O deserto durante o dia é insuportável, ninguém consegue suportar. E você imagina ali em torno de 200 mil pessoas no deserto. Porém, de dia tinha uma nuvem que cobria todas as pessoas, então impedia que o sol ardesse, queimasse elas, e à noite uma coluna de fogo aquecia todo o arraial. E mesmo assim, eles eram alimentados pelo maná, que era o que caía do céu, e durante um tempo eles comeram maná, que era, segundo a tradição, era um alimento, era um pão do céu. Ele tinha um gosto nada parecido com nada que nós já comemos um dia, era altamente delicioso. E o povo hebreu chamou aquele pão de pão desprezível. Então você imagine a situação de Deus em ouvir isso do seu povo. Mas durante a semana eu vou falando mais sobre isso. Eu quero ler aqui uma passagem que está no livro de Romanos 8, 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade ou o seu propósito. Meus queridos, muitas pessoas que têm um pequeno conhecimento da Bíblia, quando a gente fala alguma coisa que aconteceu, geralmente eles falam essa frase quando alguma coisa dá errado. E aí alguém fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem uma vírgula depois. E eles não continuam a frase. Eles param a frase na vírgula. Bem sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, ou seja, as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Tem uma tradução que diz, e andam segundo o seu propósito. E aqui está dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, realmente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e juntamente com tudo
são chamados ou vivem de acordo com o propósito de Deus. Significa que aquele que não peca, essa pessoa não existe. Todos nós pecamos. O que Deus está dizendo é que viva segundo o seu propósito ou segundo o seu chamado. Deus chamou a todos. Então, se alguma coisa sai um pouco dos seus planos, do seu planejamento, acontecer alguma coisa que mudou o seu planejamento, e alguém diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só que vem a pergunta que não quer calar. E você está segundo o propósito ou o chamado do Senhor? Você está fazendo essa parte? Você tem que meditar nisso. Você precisa fazer uma autoavaliação, porque se as coisas estão dando errado, se as coisas não têm dado certo, e você toda hora abre a boca e diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é bom para mim, porque eu podia me acidentar, podia acontecer isso, aquilo, outro. Ok, você tem razão. Mas se você não estiver andando de acordo com o seu propósito ou o seu chamado, essas coisas que acontecem elas não têm contribuído para o seu bem. Mas não é porque não é de Deus, é porque você não está segundo o propósito dele. Você não pode ler a mensagem só um pedaço e esquecer o resto. Depois de uma vírgula tem outra palavra. Então procure saber qual é o propósito de Deus na sua vida, o que ele quer de você. E aí quando você estiver caminhando, eu estiver caminhando segundo o seu propósito, eu não digo isso para você ser perfeito, porque não existe esse homem, nem essa mulher. Mas andar no propósito é você, pelo menos, fazer aquilo que está escrito, fazer a vontade do Senhor. Deixa o teu caminho tortuoso e lembra do Senhor. Deixa os seus julgamentos com as pessoas e vai deixar o Senhor julgar, que a Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Ele é o juiz eterno, ele é que faz o julgamento e ele é que determina o seu juízo. A base do trono de Deus é amor, justiça e juízo. Essa é a base do seu trono. Essas três métricas, essas três formações de caráter não voltam atrás. Deus não mexe nisso. Deus não negocia o seu amor com ninguém. Deus não negocia o seu juízo com ninguém e nem a sua justiça. Está escrito lá: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só o reino de Deus sem a justiça do dono do reino não adianta, não serve para nada. Porque quando você busca o reino de Deus e você coloca a sua justiça, você estragou o reino, você acabou com o reino. O reino não existe, é o seu reino, não de Deus. Mas por isso que ele deixa claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino tem dono. E a sua justiça, vírgula. E as demais coisas, ou seja, tudo que você precisa, vos será acrescentados em Cristo Jesus. Portanto, querido, nós sabemos que as coisas contribuem para o nosso bem se estamos diretamente ligados com o chamado, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você. Paizinho querido, nós te adoramos. Nós rendemos graças ao teu nome e declaramos a tua vitória. Declaramos que o Senhor é Deus e não há outro Deus como tu. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Sem ela eu não posso fazer nada. Sem a tua presença, Senhor, o que seria de minha vida? Fortalece-me. Enche-me com o teu amor. Enche o meu irmão, a minha irmã.
E que nessa semana, Senhor, é uma semana muito importante para nós cristãos, que ela fala da morte de Cristo, mas não só a morte, mas de 3 dias depois a sua ressurreição. Que o domingo de Páscoa seja muito mais importante na nossa vida do que outra coisa, porque Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, subiu aos céus e vai retornar para nos levar com Ele. Que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor possa me dar graça onde eu estou, que onde eu piso a planta dos meus pés, os meus irmãos também, que aquele lugar seja abençoado conforme a Tua palavra que está escrita, eu creio. Nos dá uma semana de vitória, de prosperidade no Senhor. Nos livra do mal, ó Deus, que os inimigos da nossa alma, eles possam estar cegos às nossas vistas, que o Senhor nos esconda debaixo das Tuas asas, nos proteja, nos guarda, guarda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus, querido. Que o Senhor te abençoe, minha irmã.